Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Sou o professor Edilson e a partir de agora vamos estudar um conflito de repercussão mundial. Esse conflito foi a Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 1914 e terminou somente em 1918, com a rendição da Alemanha. A Primeira Grande Guerra Mundial foi um conflito armado com o envolvimento dos países capitalistas e imperialistas da Europa, com início em 1914. A Grande Guerra envolveu direta e indiretamente várias pessoas e as consequências futuras foram devastadoras. Mas afinal, quais os motivos que levaram os países potências a se digladiarem? Entre os motivos, podemos citar o imperialismo, o colonialismo, o militarismo e o nacionalismo, que foram esses então os motivos que deram origem a esse grande conflito. Como estudamos no capítulo anterior, o imperialismo foi a expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outra. Diferente do colonialismo do século XVI, o país dominante não anexa o país que recebe influência em seu território. Entre um dos motivos da rivalidade entre as nações, vale lembrar que a França, quando foi derrotada pela Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, foi obrigada a entregar em 1871 a região da Alsácia-Lorena aos alemães, de forma humilhante. Observe a localização da região no mapa. Em meio a esse cenário de disputas territoriais, o estopim que agravou ainda mais a situação foi quando o arquiduque Francisco Ferdinando, filho do imperador austríaco, morreu em Sarajevo. O responsável foi o estudante sérvio que pertencia a uma organização secreta chamada Unidade ou Morte. Como as várias potências haviam se aliados em sistema de alianças, Inglaterra, França e Prússia formaram a Tríplice Entente. Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formaram a Tríplice Aliança. O cenário estava completo para a guerra. A Primeira Guerra dividiu-se em 3 fases: Guerra de Movimento, a Guerra de Trincheiras e as Ofensivas. A Guerra de Movimento foram os momentos iniciais do conflito. O jogo de alianças e as hostilidades arrastaram vários países para os conflitos. Já a Guerra de Trincheiras consistia na construção de trincheiras pelos alemães em território francês. Nesse momento foram introduzidas novas armas como a metralhadora e os tanques de guerra. Enquanto os países europeus se matavam, os Estados Unidos vendiam alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e para a Inglaterra. Claro que futuramente esses países iriam pagar suas dívidas, e é nesse contexto que os americanos se tornariam potência. Com o passar do tempo, a situação ficava pior e os Estados Unidos começaram a temer que França e Inglaterra não pagassem suas dívidas. Com essa mentalidade, os americanos começaram a fazer uma forte campanha em favor da entrada do país na guerra. O pretexto ocorreu em março de 1917, quando os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comerciar com a Inglaterra, e no dia 6 de abril o Congresso americano votava favoravelmente a declaração de guerra à Alemanha. Em 1917,
a Rússia assina um acordo de paz com a Alemanha e retira-se da guerra. Bulgária, Império Turco e Império Austro-Húngaro também seguiram o exemplo russo e se retiram do conflito. Em 1918, a Alemanha foi transformada em república e o novo governo aceitou o armistício, dando por encerrado o conflito. Porém, em 1919, o Tratado de Versalhes, organizado pelos vencedores, impôs duras penalidades à Alemanha. A Alemanha perdeu suas colônias, ficou proibida de ter forças armadas, foi considerada culpada pela guerra, teve que pagar uma indenização aos países vencedores, e com tudo isso, a Alemanha perdeu muito dinheiro e mergulhou na maior crise econômica de sua história. Até então, essa foi a pior guerra que o mundo conhecera. Foram 9 milhões de mortos e, além deles, 6 milhões de soldados voltaram mutilados da guerra. E quanto ao Brasil, também participou da guerra? 2 episódios marcaram o envolvimento do Brasil. Um foi quando as forças alemãs abateram o navio Paraná nas proximidades do Canal da Mancha, e meses mais tarde o encouraçado Macau foi atacado. Indignados, populares exigiram uma resposta contundente das autoridades brasileiras. Podemos considerar a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, que foi bastante tímida. Entre outras ações, o governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião, o oferecimento de navios militares e apoio médico. Futuramente, as consequências da Primeira Guerra Mundial levariam a um novo conflito, mas essa é uma outra história que vamos ver oportunamente. Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que Alternativa A. A incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. Alternativa B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de conflito entre as potências. Alternativa C. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. Alternativa D. O expansionismo na Áustria, a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. Alternativa E. O desequilíbrio entre a produção e o consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores de bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte. Resposta correta, alternativa E. Exercício 2. Observe o texto. De repente, uns silvos estridentes nos precipitaram ao chão, apavorados. A rajada acaba de estalar sobre nós. Os homens, de joelhos, encolhidos, com a mochila sobre a cabeça e encurvando as costas, se apegavam uns aos outros.
Por baixo da mochila dou uma espiada nos meus vizinhos. Arquejantes, sacudidos por tremores nervosos e com a boca contraída numa contração terrível, batiam os dentes e, com a cabeça baixada, têm o aspecto de condenados, oferecendo a cabeça aos carrascos. Esta espera da morte é terrível. O texto relata a angústia do combate em uma trincheira. Para que houvesse o início do conflito, um estopim foi necessário. Como começou a Primeira Guerra Mundial? Alternativa A: o não cumprimento do Tratado de Versalhes pela Alemanha. Alternativa B: o assassinato do primeiro-ministro francês, General de Gaulle. Alternativa C: o assassinato do príncipe herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando. Alternativa D: a Revolução Socialista em 1917 na antiga União Soviética. Alternativa E: o ataque aos navios mercantes dos Estados Unidos. Resposta correta: alternativa C: o assassinato do príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando. Assim terminamos mais uma aula e concluímos sobre a Primeira Guerra Mundial. Até a próxima.